Olá, a vocês saúde e paz. Hoje vamos refletir no Pai Nosso, quando rezamos, venha a nós o vosso reino. Que cometemos frequentemente um equívoco. Pensamos que estamos a pedir algo que está longe, uma utopia distante, um paraíso adiado para o fim dos tempos. Mas o reino de Deus não é um lugar no mapa, nem uma promessa que nos pede para esperarmos de braços cruzados. O reino é, antes de tudo, uma presença inseparável de Jesus. Onde ele chega, o reino acontece. É um bálsamo derramado sobre os corações estilhaçados. É a vida nova para aqueles que, como Maria Madalena ou Zaqueu, se julgavam perdidos num emaranhados de existência sem saída. O reino é uma torrente de amor divino, sem fronteiras, que vai crescendo como uma maré. Amados irmãos e irmãs, por isso, pedir venha a nós o vosso reino, não é pedir que Deus desça, é pedir que os nossos olhos se abram. É uma prece pela nossa própria sensibilidade, pois Deus já está presente no meio de nós como semente, como fermento silencioso na massa dos nossos dias. O que precisamos é de nos tornar sensíveis a essa presença, acolher essa semente no cotidiano, porque, no fundo, o reino de Deus é o resumo de toda a nossa esperança. Basta-nos o reino e todo o resto é acréscimo. Assim, façamos da nossa vida essa permanência em Cristo e possamos perceber esse reino no qual já está presente e nós estamos aqui para nos dispormos a viver e a trabalhar por esse reino. E Deus vos abençoe em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Façamos então as orações deste dia. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Estrela do Mar. Ave do mar estrela, de Deus mãe bela, sempre virgem da morada, celeste e feliz entrada. Ó tu que ouviste da boca do anjo a saudação, dá-nos paz e quietação, e o nome de Eva troca. As prisões aos réus desata, e a nós cegos alumia. De tudo que nos maltrata, nos livra, o bem nos granjeia. Ostenta que és mãe, fazendo que os rogos do povo seu, ouça aquele que nascendo por nós quis ser filho teu. Ó Virgem especiosa, toda cheia de ternura, extintos nossos pecados, dá-nos pureza e brandura. Dá-nos uma vida pura, põe-nos em via segura, para que a Jesus gozemos e sempre nos alegremos. A Deus Pai veneremos, a Jesus Cristo também, e ao Espírito Santo demos aos três um louvor. Amém. Agora façamos a ladainha do Espírito Santo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Paráclito, atendei-nos. A resposta agora será: tende piedade de nós. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito da verdade, tende piedade de nós. Espírito da sabedoria, tende piedade de nós. Espírito da inteligência, tende piedade de nós. Espírito da fortaleza, tende piedade de nós. Espírito da piedade, tende piedade de nós. Espírito do bom conselho, tende piedade de nós. Espírito da ciência, tende piedade de nós. Espírito do santo temor, tende piedade de nós. Espírito da caridade, tende piedade de nós. Espírito da alegria, tende piedade de nós. Espírito da paz, tende piedade de nós. Espírito das virtudes, tende piedade de nós. Espírito de toda a graça, tende piedade de nós. Espírito da adoção dos filhos de Deus, tende piedade de nós. Purificador das nossas almas, tende piedade de nós. Santificador e guia da Igreja Católica, tende piedade de nós. Distribuidor dos dons celestes, tende piedade de nós. Conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tende piedade de nós. Doçura dos que começam a vos servir, tende piedade de nós. Coroa dos perfeitos, tende piedade de nós. Alegria dos anjos, tende piedade de nós. Luz dos patriarcas, tende piedade de nós. Inspiração dos profetas, tende piedade de nós. Palavra e sabedoria dos apóstolos, tende piedade de nós. Vitória dos mártires, tende piedade de nós.
Ciência dos confessores, tende piedade de nós. Pureza das virgens, tende piedade de nós. Unção de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor. A resposta agora será: livrai-nos, Senhor. De todo pecado, livrai-nos, Senhor. De todas as tentações e ciladas do demônio, livrai-nos, Senhor. De toda presunção e desesperação, livrai-nos, Senhor. Do ataque à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da inveja da graça fraterna, livrai-nos, Senhor. De toda a obstinação e impenitência, livrai-nos, Senhor. De toda negligência e tibieza do espírito, livrai-nos, Senhor. De toda impureza da mente e do corpo, livrai-nos, Senhor. De todas as heresias e erros, livrai-nos, Senhor. De todo o mau espírito, livrai-nos, Senhor. Da morte má e eterna, livrai-nos, Senhor. Pela vossa eterna procedência do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor. Pela milagrosa conceição do Filho de Deus, livrai-nos, Senhor. Pela vossa descida sobre Jesus Cristo batizado, livrai-nos, Senhor. Pela vossa santa aparição na transfiguração do Senhor, livrai-nos, Senhor. Pela vossa vinda sobre os discípulos do Senhor, livrai-nos, Senhor. No dia do juízo, livrai-nos, Senhor. A resposta agora será: nós vos rogamos, ouvi-nos. Ainda que pecadores, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que nos perdoeis, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis vivificar e santificar todos os membros da Igreja, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos o dom da verdadeira piedade, devoção e oração, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis inspirar-nos sinceros afetos de misericórdia e de caridade, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis fazer-nos dignos e fortes, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para suportar as perseguições pela justiça, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis confirmar-nos em vossa graça, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis recebermos o número dos vossos eleitos, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis ouvir-nos, nós os rogamos, ouvi-nos. Espírito de Deus, nós os rogamos, ouvi-nos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, enviai-nos o Espírito Santo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, mandai-nos o Espírito prometido do Pai. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos o Espírito bom. Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Consolador, atendei-nos. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo e Senhor nosso. Amém. Façamos agora a ladainha do Santíssimo Nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. A resposta agora será: tende piedade de nós. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Jesus, Filho de Deus vivo, tende piedade de nós. Jesus, esplendor do Pai, tende piedade de nós. Jesus, pureza da luz eterna, tende piedade de nós. Jesus, Rei da Glória, tende piedade de nós. Jesus, Sol de Justiça, tende piedade de nós. Jesus, Filho da Virgem Maria, tende piedade de nós. Jesus amável, tende piedade de nós. Jesus admirável, tende piedade de nós. Jesus, Deus forte, tende piedade de nós. Jesus, Pai do futuro século, tende piedade de nós. Jesus, anjo do grande conselho, tende piedade de nós. Jesus poderosíssimo, tende piedade de nós. Jesus pacientíssimo, tende piedade de nós. Jesus obedientíssimo, tende piedade de nós. Jesus manso e humilde de coração, tende piedade de nós. Jesus amante da castidade, tende piedade de nós. Jesus amador nosso, tende piedade de nós. Jesus Deus da paz, tende piedade de nós. Jesus autor da vida, tende piedade de nós. Jesus exemplar das virtudes, tende piedade de nós. Jesus zelador das almas, tende piedade de nós. Jesus nosso Deus, tende piedade de nós. Jesus nosso refúgio, tende piedade de nós. Jesus Pai dos pobres, tende piedade de nós. Jesus tesouro dos fiéis, tende piedade de nós. Jesus do bom pastor, tende piedade de nós. Jesus luz verdadeira, tende piedade de nós. Jesus sabedoria eterna, tende piedade de nós. Jesus bondade infinita, tende piedade de nós. Jesus nosso caminho e nossa vida, tende piedade de nós. Jesus, alegria dos anjos, tende piedade de nós. Jesus, rei dos patriarcas, tende piedade de nós. Jesus, mestre dos apóstolos, tende piedade de nós. Jesus, doutor dos evangelistas, tende piedade de nós. Jesus, fortaleza dos mártires, tende piedade de nós. Jesus, luz dos confessores, tende piedade de nós. Jesus, pureza das virgens, tende piedade de nós. Jesus, coroa de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Jesus. Sede-nos propício, ouvi-nos, Jesus.
A resposta agora será: livrai-nos, Jesus. De todo mal, livrai-nos, Jesus. De todo pecado, livrai-nos, Jesus. De vossa ira, livrai-nos, Jesus. Das cilvadas do demônio, livrai-nos, Jesus. Do espírito da impureza, livrai-nos, Jesus. Da morte eterna, livrai-nos, Jesus. Do desprezo das nossas inspirações, livrai-nos, Jesus. Pelo mistério da vossa santa encarnação, livrai-nos, Jesus. Pela vossa natividade, livrai-nos, Jesus. Pela vossa infância, livrai-nos, Jesus. Pela vossa santíssima vida, livrai-nos, Jesus. Pelos vossos trabalhos, livrai-nos, Jesus. Pela vossa agonia e paixão, livrai-nos, Jesus. Pela vossa cruz e desamparo, livrai-nos, Jesus. Pelas vossas angústias, livrai-nos, Jesus. Pela vossa morte e sepultura, livrai-nos, Jesus. Pela vossa ressurreição, livrai-nos, Jesus. Pela vossa ascensão, livrai-nos, Jesus. Pela vossa instituição da Santíssima Eucaristia, livrai-nos, Jesus. Pelas vossas alegrias, livrai-nos, Jesus. Pela vossa glória, livrai-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Jesus. Jesus, ouvi-nos. Jesus, atendei-nos. Oremos. Nós vos pedimos, ó Deus, ao venerarmos o santo nome de Jesus, que saboreando na terra a sua doçura, gozemos no céu a eterna alegria. Permiti-nos também, ó Pai, que tenhamos sempre grande temor e amor pelo santo nome de vosso Filho, pois não deixais de governar aqueles que estabeleceis na firmeza do vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Oração de Santo Agostinho. Tu és Cristo, meu Pai Santo, meu Deus piedoso, meu grande Rei, meu bom pastor, meu único mestre, meu excelente auxiliador, meu bem-amado de beleza incomparável, meu pão vivo, meu sacerdote eterno, meu guia para a pátria, minha luz verdadeira, minha santa doçura, meu reto caminho, minha sabedoria pré-clara, minha simplicidade pura, minha concórdia pacífica, toda a minha proteção, minha boa herança e minha salvação sempre eterna. Ó Cristo Jesus, doce Senhor, porque amei, porque desejei em toda a minha vida algo além de Ti. Onde eu estava quando meu pensamento não estava em Ti? A partir de agora, meus desejos todos, fluí e inflamai-vos pelo Senhor Jesus. Correi, pois já tardastes demais. Apressai-vos para onde vos dirigis, procurai de fato aquele que procurais. Ó Jesus, quem não te ama seja excomungado. Aquele que não te ama fique cheio de amarguras. Ó doce Jesus, que todo bom sentimento digno de teu louvor te ame, em ti se deleite e te admire. Deus de meu coração e minha herança, Cristo Jesus, meu espírito se abandona em ti, para que tu vivas em mim e acendas em meu espírito a brasa fumegante do teu amor, a fim de que se torne perfeito incêndio a arder perenemente no altar do meu coração, a ferver em minha medula, a consumir em chamas o mais íntimo de minha alma, para que no dia da consumação de minha vida me apresente junto a ti completamente consumado. Amém! Meus queridos, peço a vocês que ainda não saiam, do nosso canal no Telegram. Nós ainda estamos passando algumas informações úteis a vocês lá, Então, assim como o PDF também, da consagração, aqueles que ainda não têm e que não conseguirem escrever de próprio punho ou preferirem, enfim, imprimir, Vamos juntos e perseverantes até o dia 13 de maio. Que o nosso Senhor Deus possa abençoar a vocês, aos seus familiares, aos seus empreendimentos. Amém. Estivemos reunidos e permaneceremos reunidos até o céu, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Beijo, povo de Deus, abraço!